Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 12, versículos 44 ao 50, que diz assim: Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a crer em Jesus Cristo. E Jesus no Evangelho está dizendo, em alta voz, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. O início do Evangelho de hoje é interessante que narra essa relação de Jesus com o Pai. Ele que nesse mesmo Evangelho de João vai dizer, eu e o Pai somos um. É muito interessante quando Jesus ele fala da sua relação com o Pai, da sua intimidade com o Pai. Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Jesus é o enviado do Pai. E ele continua, quem me vê, vê aquele que me enviou. Veja, quem me vê, vê aquele que me enviou. São João apresenta Jesus como sendo o grande revelador do Pai. Por isso que, como diz aquela canção, tem uma canção que fala, e que é uma grande verdade, Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, rosto humano de Deus. Ver Jesus é ver Deus. Jesus revela Deus. Jesus revela o Pai. É isso que ele está dizendo aqui. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O Pai que, enviando Jesus ao mundo, ele envia Jesus para nos resgatar e nos tirar do poder das trevas. São Paulo, ele vai dizer isso em suas cartas. Ele vai dizer que Deus Pai, ele nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus está dizendo aqui, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E depois Jesus vai falar da importância da palavra, da importância do mandamento. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. A missão de Jesus é salvar a humanidade dos seus pecados. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. No entanto, ele continua, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. Quem é o seu juiz? A palavra que eu falei o julgará no último dia. Seremos julgados pela palavra de Jesus. Seremos julgados pela palavra de Jesus. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Veja o que Jesus está dizendo. O seu mandamento é vida eterna. Isso nos faz recordar aquela palavra de São Pedro, que nós meditamos no Evangelho, se eu não estou enganado, na sexta-feira passada, ou foi no sábado, quando Jesus ainda no discurso do pão do céu, quando veio os seus discípulos, muitos discípulos indo embora,
por conta que eles diziam, essa palavra é dura demais, quem pode escutar um negócio desse? E olhando para os 12, Jesus pergunta, e vós, não quereis ir embora também? Pedro ergue a voz e responde para Jesus, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E olha o que Jesus está dizendo hoje aqui no Evangelho. Ele está dizendo, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é que me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. A palavra de Jesus é palavra de vida eterna, é palavra que salva. É por isso que na Santa Missa, quando o diácono ou o padre proclama o Evangelho, no final o que se diz? Palavra da salvação. O Evangelho é palavra da salvação. Palavra de Deus, o mandamento de Deus é palavra de salvação. É palavra de vida eterna, que deve ser acolhida por cada um de nós. Jesus está dizendo bem claro no Evangelho de hoje, que quem vai nos julgar é a palavra de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, aí está a nossa necessidade de não somente ouvirmos a palavra de Deus, mas acolhermos a nossa vida. Eu sei que muitas vezes é muito difícil a gente conseguir viver os mandamentos, conseguir viver a palavra de Deus. Às vezes não é tão fácil. É claro que nós temos a graça de Deus, é claro que nós temos a ação do Espírito Santo em nós, e Ele que nos ajuda, nos capacita, nos dá a graça de viver e de corresponder aos mandamentos. E como o próprio São João vai dizer na sua carta, os mandamentos de Deus não são peso. O salmista vai dizer que os mandamentos do Senhor é a alegria do coração. Agora, claro, por conta do nosso pecado, por conta dos nossos vícios, por conta da concupiscência que muitas vezes reina em nós, a nossa inclinação para o mal, por conta dessa luta dentro de nós, no nosso interior, entre o homem velho e o homem novo, às vezes nós acabamos cedendo ao pecado. E, portanto, não acolhendo a palavra de Deus, não vivendo a palavra de Deus. E aí está a nossa luta, de quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós pedirmos a Ele, Senhor, dai-me a graça de viver a Tua palavra. É isso que nós precisamos pedir hoje ao Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça. E que você diga comigo, Senhor, dai-me a graça de viver o Teu mandamento. Dai-me a graça de viver a Tua palavra. Pois pela Tua palavra eu serei julgado. E pela Tua palavra eu quero ser salvo. Eu quero ganhar a vida eterna. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.